Você está engordando. Você sabe disso. Mas o que ninguém te contou é que a culpa não é sua. Você cortou o açúcar, reduziu a quantidade de comida, tentou fazer exercício e mesmo assim a balança não para de subir. O abdômen cresce, as roupas apertam e você fica se perguntando o que está fazendo de errado. Eu vou te dizer agora o que está acontecendo de verdade. Depois dos 40, o seu corpo passou por uma mudança silenciosa que a maioria dos médicos não explica na consulta. Uma mudança que transforma completamente a forma como você acumula gordura, especialmente na barriga. E enquanto você não entender essa mudança, não importa quantas dietas você faça, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Fica aqui comigo nos próximos minutos, porque o que eu vou te mostrar agora vai mudar a forma como você enxerga o seu próprio corpo e vai te dar o caminho real para reverter isso. Vamos começar pelo começo. O que mudou no seu corpo depois dos 40? A resposta tem um nome: hormônios. Não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é porque você come demais. É porque os hormônios que controlavam o seu metabolismo durante toda a sua vida adulta começaram a cair. E ninguém te avisou o que isso significa na prática. Vamos falar sobre os 3 principais. O primeiro é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. E depois dos 40, quase todo mundo tem cortisol cronicamente elevado. Porque a vida nessa fase cobra caro. Trabalho, filhos, contas, responsabilidades, noites mal dormidas. O corpo vive em estado de alerta constante. E o que o cortisol elevado faz? Ele manda o corpo guardar gordura, especialmente gordura visceral, aquela que fica em volta dos órgãos, dentro do abdômen. Não é a gordura que você belisca, é a gordura mais perigosa que existe, associada a diabetes, doenças cardíacas e inflamação crônica. Além disso, o cortisol elevado aumenta o apetite por açúcar e carboidrato. Aquela vontade incontrolável de comer doce à noite, aquele ataque de fome depois de um dia estressante, não é fraqueza. É o cortisol agindo direto no seu cérebro, mandando você comer o que vai piorar tudo. O segundo hormônio é a insulina. Depois dos 40, a sensibilidade à insulina cai. Isso significa que o seu corpo precisa produzir cada vez mais insulina para processar a mesma quantidade de açúcar. Insulina elevada no sangue tem um efeito direto e devastador no peso. Ela bloqueia a queima de gordura. Enquanto a insulina está alta, o seu corpo literalmente não consegue queimar gordura como combustível. Não importa quanto você se exercite, não importa quanto você coma pouco. Se a insulina está cronicamente elevada, a gordura fica guardada. É biologia, não falta de esforço. E o que eleva a insulina além do açúcar? Pão branco, arroz branco, massas, sucos, bebidas industrializadas e qualquer carboidrato refinado que você come ao longo do dia. Cada vez que você come esses alimentos, a insulina sobe e o sinal de queima de gordura é bloqueado. O terceiro hormônio é o que mais pega as pessoas de surpresa. Para as mulheres acima de 40, o estrogênio. Com a aproximação da menopausa, o estrogênio começa a cair. E um dos efeitos diretos dessa queda é a redistribuição da gordura corporal. A gordura que antes ficava nos quadris e nas coxas começa a migrar para o abdômen. O corpo muda de formato, não porque você fez algo errado, mas porque a queda hormonal reprograma onde a gordura vai se depositar. Para os homens acima de 40, a testosterona. A testosterona começa a cair cerca de 1% ao ano a partir dos 30 anos. Depois dos 40, essa queda começa a ser sentida de forma mais clara. E a testosterona baixa faz exatamente o que você não quer. Reduz a massa muscular, desacelera o metabolismo e favorece o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. Menos músculo significa metabolismo mais lento. Metabolismo mais lento significa que você queima menos calorias em repouso. E queima menos calorias significa que aquela quantidade de comida que antes mantinha seu peso, agora é suficiente para engordar. Agora você entende por que a dieta que funcionou aos 30 não funciona mais aos 45. O problema nunca foi a dieta, foi o ambiente hormonal completamente diferente em que o seu corpo está operando. Então, o que você faz com isso? Primeiro, o sono é mais importante do que qualquer dieta. Isso não é exagero. Uma noite de sono ruim eleva o cortisol, aumenta a resistência à insulina, reduz a testosterona e dispara os hormônios da fome. Uma semana de sono ruim é capaz de colocar uma pessoa saudável em estado pré-diabético temporário. Isso foi demonstrado em estudos controlados. 7 a 8 horas de sono de qualidade por noite não é luxo. É a base de qualquer estratégia hormonal que funcione. Se você não está dormindo bem, nenhuma dieta vai funcionar direito.
Comece pelo sono. Segundo, corte os carboidratos refinados antes de cortar as calorias. A maioria das dietas manda você comer menos. Mas o problema não é a quantidade, é o tipo. Trocar pão branco por arroz integral, eliminar o açúcar, reduzir massas e sucos já é suficiente para começar a baixar a insulina de forma consistente. Quando a insulina cai, o corpo volta a ter acesso à gordura estocada como combustível. Aí a perda de peso começa a acontecer de forma natural, mesmo sem passar fome. Terceiro, músculos são o seu melhor aliado metabólico. Cada quilo de músculo que você tem queima calorias 24 horas por dia, mesmo enquanto você dorme. Depois dos 40, o corpo perde músculo naturalmente. Esse processo se chama sarcopenia. E a única forma de frear a sarcopenia é com exercício de resistência. Musculação, exercícios com peso corporal, pilates com carga, qualquer coisa que desafie o músculo a crescer. Você não precisa virar atleta. 3 vezes por semana de exercício de resistência já faz diferença mensurável no metabolismo e nos níveis hormonais. A testosterona sobe, o cortisol cai, a sensibilidade à insulina melhora. Tudo isso com 3 treinos por semana. Quarto, gerencie o estresse como se fosse remédio. Cortisol elevado sabota tudo. E o cortisol sobe com estresse, com sono ruim, com excesso de cafeína, com treinos muito intensos sem recuperação adequada e com inflamação crônica. Respiração profunda, caminhada ao ar livre, momentos de descanso real durante o dia. Não são frescura. São intervenções fisiológicas que reduzem o cortisol de forma mensurável. Quinto, investigue seus hormônios com exames. Não chute, meça, peça ao seu médico um painel hormonal completo. Testosterona total e livre para homens, estrogênio e progesterona para mulheres, cortisol, insulina em jejum, TSH e T4 livre. Com esses números na mão, você sai do achismo e entra na estratégia real. Muitas pessoas descobrem, através desses exames, que têm desequilíbrios tratáveis que estavam sabotando todos os seus esforços por anos. Não faz sentido continuar tentando emagrecer sem saber em que terreno hormonal você está pisando. Antes de encerrar, quero te deixar com um pensamento importante. O seu corpo não é seu inimigo. Ele está respondendo exatamente como foi programado para responder ao ambiente hormonal que a vida depois dos 40 criou. Quando você entende as regras do jogo, você para de lutar contra o próprio corpo e começa a trabalhar junto com ele. Sono de qualidade, carboidratos refinados fora, exercício de resistência, estresse controlado, exames feitos. Esses 5 pilares juntos criam um ambiente hormonal completamente diferente. E o peso começa a responder. Me conta nos comentários. Você já sabia que os hormônios tinham esse papel no ganho de peso depois dos 40? Ou isso foi novidade para você? Escreve aqui embaixo. Eu leio tudo. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilha agora com alguém acima dos 40 que está lutando com o peso sem entender o porquê. Você pode estar ajudando essa pessoa a encontrar a resposta que ela procura há anos. Se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo sobre saúde e bem-estar para quem tem mais de 40. Sem enrolação, sem achismo, só o que a ciência mostra que funciona de verdade. No próximo vídeo, o que acontece com o seu coração se você ficar sem dormir bem por 30 dias seguidos. Os resultados de estudos científicos sobre isso são perturbadores e vão te fazer encarar o sono de forma completamente diferente. Até lá!